Tá com poucos participantes hoje, engraçado, não sei se é o período do mês, mas vai entrar mais gente aí Com durante certeza. sem dúvida, durante a apresentação. Tranquilo. Agradecer aí o pessoal que está aí, é, parabenizar, né, como sempre faço, por vocês investirem aí na carreira de vocês. A BIB oferece uma gama de oportunidades infinitas na parte de qualificação, e negócios e network, né? Mas a gente ter acesso ao conteúdo que o Gibran, o cara que virou referência aí no mercado, principalmente na área de locação e captação de imóveis, já fui mentoreado do Gibran, me ajudou bastante. E, pô, cara, ter essa oportunidade não é para qualquer um, não é sempre, não é em qualquer entidade, qualquer associação que você tem essa oportunidade. Então, mais uma vez, parabéns aí por investirem esse tempinho na carreira de vocês, tá? Agradecer mais uma vez o Gibran, vai repetir a partir desse, acabar as nossas, o nosso networking de pessoas conhecidas, de referência, e que secou a fonte. E aí a gente está repetindo, então, as pessoas que já falaram nos últimos 3 anos, e sem dúvida tem muito, cada uma dessas pessoas tem muito conteúdo. Então, agradecer o Gibran mais uma vez estar aí com a gente, de forma gratuita, dando essa oportunidade para a BIB e para os associados para aprender um pouquinho mais, tá? Gibran, fica à vontade aí, se apresenta, faz teu jabá também, porque você tem que ser contratado. A ideia é uma via de mão dupla isso aqui, né? Você ajuda a gente ajuda você. Verdade. Isso aí, boa. Valeu, Edson. Obrigado pela introdução maravilhosa, como sempre. Bom, eu sou Gibran, estou no mercado há quase uma década, ah, principalmente em locação e captação de imóveis, né, tocando operação de startups, de imobiliárias de médio porte. E hoje eu estou em São Paulo, fazem aí 2 semanas, tocando operação de uma startup de vendas, né? Então agora eu saio um pouquinho do aluguel, acho que foi uma experiência fantástica, pessoal e profissional, e vim para vendas, né, para São Paulo, para a gente é, aplicar muita coisa do aluguel na venda também, porque, querendo ou não, são segmentos distintos, mas tem muita coisa que é parecida, semelhante, né? E hoje eu trouxe aqui para vocês, né, participantes da BIB, amigos, clientes, parceiros, mais uma provocação, né, e reflexões sobre o mercado de locação, né? Desse período que eu estive trabalhando, né, tive a oportunidade também de trabalhar com inovação no mercado imobiliário, foram 3 anos, numa spin-off em Porto Alegre, que era um laboratório, né, literalmente um laboratório, a gente testava muita coisa, desenvolvia muita coisa. Algumas coisas desenvolvidas foram para frente, naturalmente, outras não, né, até por questão mesmo de absorção do mercado, ainda não era a hora, é, realidade aumentada, imóvel com cripto, etc., né? Então, muita coisa a gente acabou testando nesse período e isso me levou a trazer para vocês esse raciocínio aqui nessa pequena apresentação aí de 10, 11 slides, tá? Pessoal, posso passar aqui? Alguém tem algum questionamento? Podemos tocar? Claro, pode tocar. Tá Depois bom, a gente vamos lá pode, então. a gente abre no final para dúvida. Pode Tá, ser, Gibran? com certeza, perfeito. Vamos Tá lá. ótimo. Então, o que eu vou trazer hoje para vocês aqui? Uma breve introdução sobre algumas questões do aluguel, né? Falar sobre captação, falar sobre o consumidor brasileiro, sobre o mercado, algumas oportunidades que a gente acaba percebendo, outras que nem tanto, né? E uma conclusão que é mais uma provocação ao final, tá? Para a gente pensar como realizar todo esse processo de uma maneira mais eficiente, né? De uma maneira mais econômica e
provavelmente mais lucrativa, tá? A primeira pergunta assim que eu sempre deixo, né, para quem trabalha comigo no aluguel, para quem já me contratou, é justamente essa, né? Seria a locação um oceano vermelho? Será que a gente está vivendo, né, principalmente nas capitais, um momento de escassez? Será que o mercado saturou? Será que tem muito concorrente? Né? Isso vai depender aí de cada operação, obviamente. Né? Tem gente que nicha, tem imobiliária que não, né? Tem imobiliária que expande para outros mercados, novas cidades, novas capitais, está sempre procurando e contra, né, a escassez. Né? Eu acho até uma forma inteligente de você lutar contra a escassez, contra essa percepção que a gente tem de um mercado extremamente saturado, é justamente a expansão geográfica. Né? Então, você procurar novas praças que estejam com crescimento econômico, né? Cidades aí de médio porte que estão despontando no país, que estão despontando em construção, né? E que, eventualmente, em algum momento, também crescerá o aluguel. Né? E aí, uma outra provocação é: será que realmente é um oceano vermelho ou realmente, ou então ele está mal explorado, né? E aí eu trago para vocês aqui alguns exemplos, né, de disrupções que a gente está cansado de saber: Airbnb na hotelaria, Uber no transporte urbano, e agora a gente tem inteligência artificial, que é o principal tema que eu gostaria de abordar com vocês hoje, tá? Trazendo esse tema para dentro do aluguel. Né? A gente sabe que da pandemia para cá o mercado se digitalizou de uma maneira forte, né, tanto no aluguel quanto nas vendas. A gente teve uma entrada absurda de startups. Tem um mapa, né, de PropTechs da Terracota que já deve ter passado de 1.000, né, PropTechs, startups, Construtechs, que estão fazendo parte desse ecossistema novo no Brasil. Né? A gente está falando aí de 3, 4 anos para cá. Né? E as imobiliárias, né, vocês, empresários, empresárias, diretores, gerentes, vocês têm acesso a tudo isso. Né? A gente pensar no mercado há 10 anos atrás, lá quando eu estava iniciando, né, fazendo o meu TTI 2014, 2015, a gente não tinha nenhum curso sobre tecnologia, a gente mal falava sobre digitalização, é, a gente mal falava sobre qualidade do anúncio, né, sobre excelência no atendimento ao cliente. Era pouca coisa, né? Era mais assim, como realizar os processos da locação, como realizar os processos da venda, né, que a gente aprendia, né? E ainda mais vocês que estão há muito mais tempo do que eu, né, devem ter pegado aí algumas eras, né, de 20, 30 anos atrás, que bem provável que também não se tinha nenhuma conversa sobre isso, né? E a gente acabou tendo aí algumas disrupções também no nosso mercado, né? Algumas muito conhecidas, né, que são concorrentes de vocês, né? Se vocês me permitem citar aqui, Quinto Andar, Loft, ou pode ser concorrente ou parceiro agora, né? Também na parte de crédito, a gente tem a Crédito Pago, que disruptou, tem a Alpop, que está disruptando a parte aí de locatários com baixa renda, né? Então, abrindo um novo mercado, abrindo novas possibilidades. Então, você tem um mercado em ebulição no Brasil, ao mesmo tempo que produz pouco imóvel, tem produzido pouco imóvel para aluguel, imóvel novo. Né? A gente tem crescimento de construção nas capitais, basicamente para venda. Você tem um estoque absurdo de vendas e você não tem um estoque tão favorável de locação. Né? E aí, como você já sabe, a gente tem o que acontece quando você tem muita demanda e pouca oferta, que os preços sobem, né? Para quem é proprietário, para quem trabalha com intermediação, que é o nosso caso, maravilhoso. Ao mesmo tempo é ruim, porque você não tem tanta opção. Se o cliente não gostou daquele imóvel, ele quer aquele imóvel naquele bairro, naquela rua, provavelmente você não vai ter uma opção semelhante ou igual, tá? E ainda assim a gente tem alguns desafios, né, básicos que ainda persistem dentro de operações. Né? Eu digo isso porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com mais de 15, 16 imobiliárias, prestando consultoria, né, principalmente em captação de imóveis, nos últimos 2 anos e também colocação, e a gente percebe que muitas operações ainda esbarram em problemas básicos e crônicos, né, como atendimento. Às vezes, muitos clientes ficam sem atendimento, ou os clientes são atendidos, mas atendidos de uma maneira muito fria, ou
o atendente não consegue dar sequência, não consegue entender o que o cliente quer, né? Você tem problemas na captação, que é a maioria, né, das imobiliárias hoje tem, tanto por conta da escassez, por conta de mão de obra, que é o próximo tema que a gente vai falar aqui, tá? Manutenção e também desafios na expansão, né? O que eu falo, às vezes você está no mercado muito escasso e você está só olhando para aquele mercado, se esforçando, colocando muito dinheiro, equipe e tudo mais, e tem um mercado do lado, uma cidade do lado, que poderia ser explorado por você, que já é um empresário, uma empresária de anos de mercado, né? Ou até mesmo se você está começando agora, né? Então, assim, a gente tem esses desafios, né, que ainda persistem: atendimento, captação, manutenção de imóvel e a expansão dos negócios, tá? E aí eu deixo mais uma provocação, né? Seriam estes os mesmos desafios do futuro? Será que a gente ainda quer, na locação, vivenciar isso? Chegar toda segunda-feira e ter os mesmos problemas, sabe? É problema no atendimento, é falta de imóvel, é problema na manutenção, meu negócio não cresce, eu não consigo avançar. Será que a gente quer isso? Será que isso vai ser... Esses problemas serão os mesmos daqui a 10, 15 anos? Né? Então, eu deixo mais essa provocação para vocês pensarem, tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre captação, que é uma área que eu me especializei muito, né? Tenho cursos, tenho treinamentos, mentoria, consultoria na área desde 2019, tá? Então, lá vão aí 4 ou 5 anos trabalhando isso com imobiliários no Brasil inteiro, tá? E de lá para cá, obviamente, muita coisa mudou, né? O mercado mudou, os consumidores mudaram, as pessoas estão muito mais informadas, né? E você tem muito mais concorrente aparecendo, né? Então, abrir uma imobiliária, ser um corretor hoje é muito rápido e fácil, né? Agora, manter que é o problema, né? Você ter ali a recorrência, você conseguir gerar caixa, né? Você ter um capital próprio, ou investimento, ou empréstimo bancário para se manter por alguns meses, etc. Né? Então, mas mesmo assim, você tem uma concorrência absurda acontecendo no Brasil inteiro, né? E isso, obviamente, reflete lá na captação de imóveis, né? Então, se há 5 anos atrás você tinha 50 concorrentes direto, hoje pode ser que você tenha mais de 150, né? Então, mapear o seu mercado, mapear a sua concorrente, mapear aquelas imobiliárias que te tiram o negócio é importante, né? Eu digo mapear e não copiar. Às vezes, a imobiliária lá, que é a sua concorrente, que está te tirando negócio, ela tem o modus operandi dela, não quer dizer que você tem que copiar, né? Você só tem que mapear o que ela está fazendo, entender, e aí você procurar melhorar os seus próprios processos, melhorar a sua própria operação, né? E na captação a gente tem esse processo-chave. E temos vários desafios, né? Primeiro, mão de obra qualificada. Está super difícil contratar pessoas para trabalhar com captação, porque é uma área desafiadora, né? É uma área que demanda muita resiliência. Muitos proprietários dizem não, né? O processo ele é longo, né? Você tem que captar o imóvel, você tem que falar com o proprietário, convencê-lo, fazer ficha, pegar a documentação, fazer as fotos e tudo mais. Alguém abriu o microfone, alguém quer falar? Acho que eu posso seguir aqui, né? Pode sim. Pode Perfeito, ir. tá bom. E aí, dentro disso, você tem também recrutamento e seleção que esbarra na mão de obra, né? Às vezes na imobiliária não tem uma pessoa tão especialista em captação, e aí você contrata pessoas, você passa essa pessoa para dar treinamento, mas como ela não é especialista, como ela não, às vezes não está 100% focado naquilo, ela também não acaba passando com assertividade o que poderia ser feito na captação. E aí o que acontece? Você tem uma alta rotatividade, né? Conheço imobiliárias que trocam de equipe a cada 6 meses, porque tem esse problema, né, de contrata pessoas sem experiência ou até com experiência, mas daí não se adapta à cultura, não se adapta ao modus operandi, e não tem ninguém ali realmente especialista para dar treinamento, né? E dentro disso, percebo também alguns conflitos de interesse de sócios, né, de diretores, o diretor querendo expandir, diretor querendo não expandir, né, você tem sócio lutando para
manter o negócio do jeito que está, você tem um outro querendo inovar, querendo fazer coisas disruptivas, né? Isso também afeta, obviamente, a captação, né? Porque captação é um movimento que você faz para manter o que você já tem, né? E principalmente para você expandir, né? Ou seja, quanto melhores e mais imóveis você capta, obviamente você expande a sua operação e você traz muito mais receita para o negócio, né? Dentro disso, visões de mercado muito conservadoras, aí eu falo da ausência dessa expansão, tanto local quanto regional, né? Você expandir para outras cidades, tá? Percebo também a ausência de um setor específico nas imobiliárias, né? Tem muita imobiliária que ainda enxerga a captação como um custo e não como um investimento, tá? Isso realmente é um problema, é um desafio você mudar essa visão, que não é custo, é investimento, tá? Sem imóvel você não vai avançar, tá? E ainda existem, para essa área, baixa remuneração ou remuneração incompatível, né? Acho que é uma área crucial para o negócio e a remuneração poderia ser melhor aplicada ou melhor reavaliada, tá? E aí, para finalizar aqui esse slide, né, sobre essa desafio que é a captação de imóveis, a gente tem novos competidores com modelos de negócios diferentes do habitual, entrando no mercado, ganhando o mercado e deixando o mercado ainda mais escasso, né? Vou citar para vocês aqui, não estou ganhando nada por citar essa empresa, não conheço nem os fundadores, não conheço ninguém que trabalha lá, mas é uma empresa que chama muito a minha atenção, que é a Charlie, que é uma startup aqui de São Paulo, que eles têm um modelo de negócio muito interessante, né? Que eles captam imóvel no lançamento, né? Eles fazem parcerias com incorporadoras, né? E eles oferecem ali toda a administração do imóvel para quem comprar para investimento, né? Então, se vocês não conhecem, eu deixo aí uma sugestão, acho que é um concorrente que hoje está em São Paulo, mas muito em breve, eu acho que ele vai expandir para várias capitais, Rio de Janeiro, se já não estiver aí, provavelmente vai ser uma, né? E é um competidor que, na minha visão, é um competidor muito inteligente, né? Porque ele já capta o imóvel, eu falo antes do imóvel nascer, né? Antes de ter lá a própria construção, a Charlie já consegue captar esse proprietário, porque a incorporadora passou o contato para a Charlie, ou o próprio investidor demandou, né, a Charlie para que ela faça a administração do bem, né? Daí eu estou falando de facilities mesmo, estou falando de locação flexível, né, Airbnb ou locação de temporada, tá? E é o que é o modelo deles, tá? Mas é um modelo muito interessante porque eles resolveram essa grande dor, né, que é a captação de imóvel para aluguel flexível, justamente fazendo parceria com incorporadoras, tá? Tanto é que é uma coisa que eu acredito muito daqui para frente que vai acontecer com mais frequência, tá? Empresas, tanto imobiliárias ou startups, né, captando imóvel diretamente lá na incorporadora, junto a investidores, junto a compradores que estão negociando para investimento. Tá? Então, deixa aí essa reflexão para vocês pensarem a respeito disso, tá? Porque é uma forma de você captar um imóvel, né? Você ter aí um imóvel futuro na sua mão, né? Antes mesmo dele nascer, tá? Acho que é uma forma bem inteligente de você resolver o problema, né? Uma parte do problema que é a captação na sua empresa. Gibran, como é que Oi, escreve vamos esse lá. Charlie? Charlie, C-H-A-L-E. Charlie, do jeito que tá aqui, ó. Charlie. Charlie. Ah, tá escrito aí, tá no vídeo, desculpa. Isso, do jeito que tá aqui, ó. Charlie. Tá, Tá? Eles têm uma valeu. operação muito forte aqui em São Paulo. Muito em breve eles devem expandir, com certeza. Estão ganhando muito mercado aqui. Tá? Posso avançar? Pode Bora. sim. Bora lá. Tá bom. Beleza. Agora, uma outra reflexão muito importante que eu acho que a gente tem que levar em conta sempre quando você vai. Você continua trabalhando com locação e pretende expandir, que é como está o consumidor brasileiro hoje, tá? E qual que é
a perspectiva ao longo dos anos, dos próximos 5 ou 10 anos, né? Esse dado aqui é um dado do IBGE, tá? Depois eu mando para vocês a fonte, se vocês quiserem, mas tem um estudo muito completo sobre o endividamento do brasileiro, tá? Do IBGE não, perdão, gente, do Serasa, tá? Um estudo que o Serasa faz todo ano, tá? E ele traz o cenário do consumidor brasileiro em termos de crédito, tá? Então, hoje o consumidor brasileiro ele está altamente endividado. A gente está falando aí de 73 milhões de brasileiros em situação de inadimplência, tá? Sendo que com idade entre 41 e 60 representa a maior fatia com nome restrito, ou seja, você tem gente em idade produtiva, né, com nome restrito, tá? E aí depois você tem de 26 a 40, né? Então você tem aí vamos colocar, de 26 anos a 60 anos, você tem 70% das pessoas nessa faixa etária estão endividadas ou com nome restrito, tá? Apesar de que, se vocês repararem aqui no texto, a dívida é baixa, né? A média é de R$ 752, tá? Por que analisar esses dados é importante? Vamos lá, eu trabalho com aluguel, eu sei que meu mercado está escasso, eu tenho muita demanda, mas ao mesmo tempo o meu consumidor ele está endividado, né? Está endividado, então não sei como está no Rio de Janeiro, mas a última operação que eu estava liderando era em Goiânia, até a mês passado, né? E lá a gente teve, nos últimos 3 meses, um aumento absurdo de locações com fiador, né? A imobiliária lá trabalha com várias garantias e o fiador é uma delas. E eu achei super estranho, né? Poxa, a gente sempre fazia muito com seguro-fiança, né? Com ou crédito pago, ou outra forma de garantia, etc. E nos últimos 3 meses aumentou absurdamente, assim, 70% do que a gente alugava era com fiador, né? E eu fui pesquisar o porquê, né? Eu conversei com várias empresas do setor, ninguém me soube explicar bem o que estava acontecendo, né? Conversei com as próprias garantidoras, perguntei como estava nas outras imobiliárias, disseram que estava a mesma coisa. E aí eu me deparei com essa pesquisa do Serasa, né? Fui lá, dei um Google e busquei consumidor brasileiro endividado, algo nesse sentido, e encontrei essa pesquisa, e aí ela traz um pouco dessa percepção do que está acontecendo lá em Goiânia, tá? Você tem muita gente endividada, você tem muita gente que está com nome restrito e que naturalmente vai optar por um fiador, naturalmente vai optar por colocar a locação no nome do cônjuge ou no nome da irmã, do pai, não sei de quem, tá? E aí, isso obviamente impacta toda a minha operação, porque se você tem uma operação focada, que era o nosso caso, em gerar locação com garantias, seguro-fiança, etc., aí, de repente, de uma hora para outra, isso muda, né? Você tem mais análise de crédito, porque agora, antes você analisava um CPF, dois no máximo, agora você tem que analisar 4, né? 2 fiadores, aí você tem que analisar um imóvel que o fiador deixa para garantia. Você tem que pedir a documentação de 4 pessoas no mínimo, né? Então, isso aumentou a nossa, né, na imobiliária, a nossa operação. Em termos de análise, tivemos que contratar mais uma pessoa para nos ajudar, né? Mais uma ferramenta, porque na época a gente não tinha uma ferramenta muito específica para análise de fiadores, então a gente teve que contratar, a gente teve que adaptar muito processo a esse novo cenário que está acontecendo lá, né? E eu acredito muito que é reflexo disso aqui. Pessoas endividadas não vão ter aprovação nas garantias de mercado, que a gente tem padrão, né? E, obviamente, a saída seria um fiador ou tentar alugar direto com o proprietário lá pela OLX, não sei por onde, né? Acontece muito também. Então, você Gibran, tem esse cenário. Oi. desculpa, o Giovanni ele levantou a mão. Giovanni, você tem Opa, alguma vamos lá. pergunta? Alguma dúvida? Gibran, bom dia. Giovanni Andreato. Bom dia. Tudo bem? Vamos lá. O que você quer dizer aqui? Outras 550 milhões de ofertas, o quê? Ofertas de renegociação, é isso? Isso. Tem 550 milhões de ofertas disponíveis no Ah, Serasa Limpa Nome, que
é um evento, né, que Não, o eu sei o que Serasa que é o Limpa faz, Nome, eu só não tinha ah, entendido que ofertas eram essas. Ofertas de renegociação, é isso? de Eles estão renegociação. disponíveis a negociar, é isso? Tá bom, obrigado. Exatamente. Aqui, ó, no total são mais de 793 bilhões de reais em ofertas disponíveis. A gente está falando de quase 1 bilhão de reais em dívidas, né, dos brasileiros, uma dívida média de 750, né? Então, assim, o consumidor está endividado, né? E aí ele vai recorrer a novas opções mesmo, não adianta, né? É o que as pessoas fazem, tá? Mas dentro disso, a minha provocação é, pô, se eu trabalho com aluguel, eu tenho esse dado que as pessoas estão endividadas, minha locação não está crescendo, não estou conseguindo captar. O que eu posso fazer para corrigir esse problema ou para minimizar esse impacto, né? Daí eu deixo essa provocação para vocês e adiciono que, bem provável, infelizmente, né, que a gente vai ter aí mais anos pela frente, né? Se vocês olharem aqui o gráfico, ele está pequeno, mas a gente tem praticamente a mesma média, né, de brasileiros endividados. A gente está falando aí de 70 milhões, né? Desde 2022 para cá, né? Então, assim, bem provável que nos próximos 5, 6, 10 anos, a gente vai ter esse mesmo percentual de pessoas, essa mesma quantidade de pessoas endividadas, né? Então, a gente está falando de um mercado futuro onde eu tenho concorrentes captando o imóvel no nascimento do imóvel, né? Que no caso aí a gente citou que é a Charlie. Eu tenho vários concorrentes com modelos de negócio semelhantes ao meu, também brigando por mercado. Eu tenho um consumidor endividado, né? Poxa, então assim, ó, se eu trabalho com aluguel, se eu tenho esses dados, eu já preciso criar alternativas ou adicionar alternativas ao meu negócio para eu suprir esse problema, para eu resolver esse problema e suprir a necessidade desse consumidor endividado. Mas, Gibran, esse cara não vai pagar aluguel, esse cara não vai. Bom, aí que entra as alternativas, né? Eu até já citei que é o Pop, que é uma alternativa. Parece que a Loft lançou ontem ou anteontem uma alternativa também, que chama Pop, né? E eu acredito que as próprias garantidoras também farão esse movimento, né? Porque elas têm esse dado aqui, às vezes muito mais aprofundado que a gente, né? Até porque elas têm os próprios dados, né? De inadimplência, etc. Então, elas sabem que elas precisam desenvolver produtos para esse consumidor que está endividado. E aí você tem um outro movimento acontecendo também, que é a locação flexível, né, que não exige uma garantia, né? As pessoas pagam antecipadamente, né, que é o caso da Charlie, inclusive. Você não precisa de garantia para alugar lá, você só paga paga e usa, né? Que você não demanda essa garantia. Então, você elimina um pouco do seu operacional, do seu braçal para ficar analisando o crédito das pessoas, né? Então, estou trazendo aqui para vocês para a gente refletir e pensar, né? Será que daqui a 5, 10 anos a gente vai ter exatamente o mesmo mercado que é hoje, analisando tudo que a gente está vendo aqui? Eu imagino que não, tá? Gibran, minha opinião é que não, acho que vai mudar muito, tá? Tendo em vista modelos de negócio diferentes, a escassez, muito estoque de imóvel para venda e o endividamento alto. Tá, vou avançar aqui porque nosso tempo está curtinho, né? E aí, mais uma provocação. Falando de mercado, escassez nas capitais, Rio de Janeiro eu sei que está muito escasso, principalmente aí Barra, né, nessas regiões que são mais alto padrão, né? Porém, a provocação e em cidades de médio porte? E em cidades que estão próximas? Ou em cidades que estão despontando no estado, ou em até outros estados, né? Eu já tive o prazer de fazer uma expansão, né? A gente tinha uma operação em BH e a gente expandiu para Porto Alegre. A gente está falando aí de quase 2.000 quilômetros de distância e a gente conseguiu replicar o que a gente fazia em BH em Porto Alegre. Isso foi em 2018, né? Depois a operação foi vendida lá, tá? Mas a gente buscou uma alternativa que BH ficou pequena. Na época a gente teve a entrada do Quinto Andar, 2, 3 meses depois que a gente entrou lá em BH, e Casa Mineira, grandes players, e o mercado para a gente começou a ficar
muito concorrido, muito pequeno. Não tinha Quinta Andar ainda em Porto Alegre, não tinha nenhuma empresa com um modelo semelhante, né, de locação digital, aquela coisa toda. E a gente foi justamente para Porto Alegre porque a gente analisou o mercado, a gente analisou o potencial de crescimento, potencial de captação, principalmente, como que se captava imóvel lá, e a gente fez uma expansão rápida. Mas também não adiantou muito, porque 2, 3 meses depois, a nossa principal concorrente foi também abrir uma operação lá. Mas estou dizendo isso porque, assim, existe possibilidade, né? Às vezes você está tão preso, um olhar tão aprofundado para a sua operação atual, você esquece de respirar um pouco e entender que, cara, eu posso, se eu tiver condições, né, obviamente, eu posso abrir uma operação em uma outra cidade, eu posso comprar uma carteira em uma outra cidade, posso fazer uma parceria com uma imobiliária em uma outra cidade, né? Então, assim, é uma forma de você driblar a escassez é justamente fazendo essa expansão geográfica, né? E em algum momento essa cidade também que você expandir poderá ficar escassa, né? E aí que a gente tem essa esse maravilhoso segmento que é a construção civil no Brasil, né? Que, cara, expande para todo lado, né? Então a gente vai ter sempre capitais crescendo e cidades médio porte crescendo e as pequenas também, né? Mas para aluguel, na minha opinião, capital e cidade de médio porte, ou uma cidade de grande porte que não seja uma capital, obviamente, são os melhores locais, apesar da escassez, apesar da competição, né? Mas é porque você tem muito volume de pessoas, muita demanda, né? Então, para mim, isso é muito favorável, tá? Deixa eu avançar aqui. E aí, falando um pouquinho de oportunidades, né? Puxando tudo que a gente falou até agora, né? De como captar imóveis nesse cenário de escassez, como expandir meu negócio, como eu consigo gerar mais recurso financeiro, né? E aí a gente tem algumas oportunidades, tá? E aqui eu vou falar de algumas tendências atuais, tá? A primeira delas, tendo em vista o consumidor endividado, são operações para acesso e aprovação de crédito no aluguel, tá? Vou citar aqui a Alpop, que é uma empresa que começou lá em 2017, essa aprovação para pessoas com baixa renda, pessoas com restrição no nome, etc. Tá? E a Alpop começou como uma imobiliária, testando o modelo de negócio, e da pandemia para cá, ela se tornou uma fintech. Né? Então, além dela, tem alguns outros produtos também no mercado, né? Que eu já citei aqui, que também buscam atender a esse cliente brasileiro que está endividado, que é uma massa de gente absurda. A gente está falando de 70 milhões de pessoas em idade produtiva, né, que conseguem trabalhar, que conseguem gerar, né, renda, gerar e ajudar a girar a economia, que estão endividados. Né? Então, assim, eu acredito que cada vez mais as empresas garantidoras elas mirarão esse público, justamente porque é uma massa enorme de pessoas, tá? Que precisam alugar, que não tem dinheiro para comprar e, obviamente, elas vão alugar. Tá? Uma outra tendência atual que eu já experimentei na operação lá em Goiânia, que eu estava tocando no último ano, é a implementação de IA para atendimento e organização da informação. Tá? A gente tinha um gargalo enorme no atendimento, quando eu cheguei na imobiliária, a gente recebia mais de 2.000 leads de locação por mês, e esses 2.000 leads anteriormente eram distribuídos para 3 atendentes. Então, ficava muita gente sem atendimento, tinha muita gente com atendimento com nota baixa, né? E muita reclamação do atendimento básico, né? Que é justamente pegar ali a demanda do cliente, conectar com o imóvel, agendar a visita e seguir para a proposta e contrato. Né? Então, a gente tinha uma boca do funil, né? Se a gente for pensar em processo comercial, você tinha uma boca do funil enorme, né? Com mais de 2.000 leads entrando, você tinha 3 atendentes para atender 2.000 leads por mês. A conta não batia. E uma alternativa que a gente aplicou e que tem dado muito certo, a gente está usando uma startup de inteligência artificial que ela faz a triagem dessas 2.000 leads que entram todo mês. Né? É como se você estivesse conversando com uma pessoa. Né? Tem clientes que vão na imobiliária e perguntam, tá, eu quero falar com a fulana, né? Que essa IA ela tem o nome de uma pessoa, eu quero falar com a fulana, não, mas ela é um robô, uma inteligência artificial. Não acredito.
Nossa, parece que é um ser humano. Eu achava que eu estava conversando com alguém, né? Então, assim, é uma tendência. Eu posso dizer para vocês que funciona, né? Não estou dizendo que vai ser 100%. A gente teve vários probleminhas durante a configuração dessa IA. Ela respondia muita coisa fora do script, fora da FAQ que a gente criou para ajudar na evolução dela, né? Que causou alguns problemas operacionais, né? Alguns prejuízos, não vou mentir, mas resolveu, vamos dizer assim, 90% do meu problema, que era uma boca de funil enorme e 3 atendentes sem ninguém no meio para filtrar, né? Então, ela, hoje, vamos lá, eu tenho aqui 2.000 leads vindo de portais que caem para essa IA tratar, essa IA ela trata, desses 2.000 leads, 20% é só curioso, então você já elimina aí 400, 500 pessoas, né? E chega para as atendentes 1.500, mas assim, já qualificados, né? Já com o imóvel pronto, imóvel que quer visitar, já às vezes com a renda declarada e etc. Então a gente já conseguiu filtrar bem, já chega um lead mais qualificado para 4 ou 5 atendentes que tem lá hoje, tá? E aí uma outra tendência, né, para a gente pensar e deixar aí como provocação para vocês, é a fintechização da imobiliária, tá? É que, na minha opinião, eu, Gibran, analiso e vejo que um modelo futuro vai estar nessa linha mais de fintech, né? Eu estou falando de linha de crédito para qualquer situação, não só de garantia, mas também para manutenção, mas também para frete, tudo que o cliente precisar, né? Se a gente parar para pensar, o aluguel, ele movimenta muito dinheiro, dependendo da operação que você tem, você movimenta literalmente milhões, né? Que era o caso lá em Goiânia, a gente movimentava milhões por ano e você é quase que uma financeira, né? Você tem que fazer todo esse trâmite de receber o aluguel, fazer a cobrança, fazer o repasse, às vezes descontar alguma coisa no repasse, fazer pagamento para prestador, etc., receber comissão, enfim, né, a imobiliária, na minha opinião, ela já é uma financeira sem ela ter produto financeiro, né? Ela já movimenta entre as partes e muitas têm um movimento bem atraente em termos de caixa mesmo, né? De milhões de reais, aí a gente está falando de centenas de milhões por ano, até mais. Tá? Então, eu acredito que futuramente, tá? O negócio imobiliário, por si só, ele terá que ter esse braço, né? Porque hoje, se a gente for pensar, aí eu já vou passar aqui para continuar em oportunidades para locadores, né? Falando aqui de proprietários, né? Hoje você tem reforma de imóvel, né? Que muito proprietário precisa, e às vezes a imobiliária ela não tem esse braço, ela não tem ninguém para dar uma consultoria, muito menos um crédito para o proprietário, né? E aí tem uma startup também do João, de Belo Horizonte, que chama CashGo, que tem algo nessa linha, né? De empréstimo para proprietário, usando justamente o recebível do aluguel como garantia, né, do empréstimo, tá? Que pode ser usado para reforma, pode ser usado do jeito que ele quiser, né? Mas, enfim, foi necessário uma startup perceber isso e ter isso como modelo de negócio para ajudar essa dor do locador, né, do proprietário, que é a reforma do imóvel, tá? Venda e compra de novo imóvel, né? Já tem surgido algumas startups com alguns modelos um pouco mais diferentes do que os bancos, né? Posso citar uma aqui que se chama Amora, é uma startup aqui de São Paulo também, que eles têm um modelo bem interessante, que a pessoa ela pode ficar no imóvel 3 anos, morando 3 anos no imóvel, pagando aluguel, para testar, né, para ver se aquele realmente é o imóvel que eles querem comprar. E a entrada é mais baixa do que os bancos tradicionais pedem. Tá? Então, a Amora ela é uma startup que vem para flexibilizar o acesso à compra do imóvel. Né? Mas, de novo, uma startup teve que perceber essa dor, né, essa demanda das pessoas, né, para comprar um imóvel com um pouco mais de flexibilidade, menos burocracia. Né? Mobília fixa ou flexível é uma outra dor também do locador. Né? Não sei como é no Rio de Janeiro, mas
nas empresas onde eu operei, Belo Horizonte, Porto Alegre e Goiânia, locação de imóvel com mobília tinha uma demanda extremamente alta, e o que tu colocava anunciado no site com mobília, no outro dia já estava sendo alugado, né? Então, hoje existem empresas que fazem locação de mobília, né? Aí tem a Twin, que é uma empresa que faz essa locação, tem umas outras também, mas é a que me veio aqui na memória, tá? É que também percebeu, né, essa demanda de mercado de ajudar pessoas, né, tanto o proprietário quanto o locatário, a ter acesso a imóveis já com mobília, ou pelo menos com o básico da mobília, né, disponível, tá? E isso agrega muito valor ao aluguel em si, né? Então você pode ter aí um Gibran, imóvel que. Oi, sim? desculpa, o Edson levantou a mão, só para a gente não perder o time aí. Tá bom, vamos lá. É, Edson, não, rapidinho, desculpa, Gibran, é sobre a startup imagino que seja de pré-venda com inteligência artificial, que você comentou, Tá, que você usou em sim, Goiânia. sim. É a Laís? É a Laís? É a Laís, ela mesma. Irmão, a Laís me cobrou, eu tenho 4 a 5 mil leads frios por mês. Por mês. 14 mil reais, irmão. É mais É, alto, mais caro que todas as ferramentas que eu tenho somadas, né, de tecnologia na empresa inteira. sim, É mais caro que todas somadas. Assim, aí eu sim, falei, cara, tu vai ter que me convencer muito de que vai valer esse investimento aí. sim. Putz, eu tô conversando com eles, mas é muito caro. Aham. Assim, o fato de ser uma tendência não quer dizer que vai ser barato, né? Geralmente o início é caro. Lá a gente tinha aí uma fatura também em torno de 7, 8 mil reais. Mas para nossa operação ela compensou, tá? Por quê? A gente estava perdendo muito negócio no atendimento, no pré-atendimento, né? Então, assim, eu tinha clientes entrando na minha esteira e saindo para todos os lados, sem ao menos falar com a gente, né? As pessoas geravam lead e ninguém atendia, porque tinha 3 atendentes e elas não tinham tempo, né, para poder fazer todos os trâmites e ainda pegar novos clientes para começar um novo atendimento. Então, para a gente compensou. Eu enxergo isso como um custo, querendo ou não, é um custo alto, né, em termos de financeiros, mas dependendo da operação, é que a tua operação é uma operação bem estruturada já, né? Você já é uma empresa grande, você tem várias filiais. No nosso caso lá, a gente era só uma sede, né? 40 funcionários, 50 funcionários, e que tinha esse gargalo muito acentuado, né? Então, para nós, o custo compensou, né? Aí, claro, você vai ter que. Você conseguiu dispensar as 3 meninas do pré-venda ou teve que mantê-las? Não, a gente nunca teve pré-venda lá, né? A gente testou uma SDR no início, mas que também começou a dar gargalo, né? E aí, depois da SDR, a gente mudou para a Laís. Então, eu tenho lá, a gente tem 4 atendentes hoje, tá? Comerciais, e eu tenho a Laís fazendo pré-atendimento, tá? Em Mas, tese, cada pré-venda tem que atender no máximo 350 leads. Você teria que ter 5 pré-vendas. Se for pensar em é, custo, 5 pré-vendas, de um salário de 2 mil reais na carteira, vezes 2, 4 mil reais, aham, seria 20 mil reais de custo, né? Eu quero saber aham, se a gente conseguir dispensar as nossas pré-vendas, vale a pena ter é. ela. E, Mas e você vamos. tem você tem um outro gargalo operacional que é o fim de semana, né? E o período pós-comercial, né? Horário comercial. A gente tem um mapa de calor, né? A gente desenvolveu um BI lá na imobiliária e a gente conseguiu identificar no mapa de calor os dias e horários onde a gente recebia mais lead. E, incrivelmente, né, eram os horários fora do horário comercial ou horário do almoço, né? Então, o horário de almoço, geralmente, você está com a equipe reduzida, né? E horário fora do horário comercial, você não tem ninguém atendendo, né? Então, a entrada da Laís nesse aspecto, para fora de horário e final de semana, que a gente também tinha uma geração de lead muito interessante, ela foi muito benéfica, né? Porque antes eu não tinha ninguém atendendo fora do horário nem no fim de semana, né?
Então, assim, é uma IA que ela tem seus problemas, tá? Ela não é perfeita, como eu falei, mas para a operação que eu estava tocando lá em Goiânia, ela resolveu esses gargalos, né? O primeiro gargalo foi volume em excesso de leads, falta de qualificação, então agora cada atendente lá atende 350, 400 leads por mês já qualificados pela Laís, né? E eu tenho ela trabalhando 24/7, né? Então, antes o cliente que gerava o lead 6 horas da tarde, né, que não tinha mais ninguém na imobiliária, 6 horas da tarde o cara ele gerava o lead, ele só ia ser atendido pela atendente no outro dia, talvez às 11 horas da manhã, meio-dia, né? Hoje não, hoje ele já tem um pré-atendimento muito bem feito pela Laís, e ela já deixa o cara pronto para no dia seguinte a atendente ver lá no CRM, quer marcar visita. Ela só manda um WhatsApp, já tem um horário, ou o senhor pega a chave aqui, ou vai um corretor da empresa abrir o imóvel. Ponto. Então, isso gerou uma eficiência operacional muito grande para a gente. E daí o custo, nesse sentido, ele foi absorvido, né? Porque ele gerou o retorno que ela me dá em negócio, cobre o custo que ela gerou de caixa, né? No caso dessa operação lá em Goiânia, tá, gente? E aí cada. É o que eu falo, você tem que analisar a sua operação se cabe implementar isso ou não. E além da Laís, existem outras startups também de pré-atendimento com custo menor, né? Então, acho que cabe uma análise. Acho que o Giovanni está com a mão levantada aí também, né? Isso. Giovanni. Então, Gabriel, eu ia falar exatamente isso. Qual que é a diferença de uma Laís da vida, que pelo que eu vi, eu entendi do Edson, tem um custo elevado, para uma RD Conversas, que era o antigo Talos, o Dinamize? É a mesma coisa? O chatbot que você está falando, ou é algum troço diferente do Então, chatbot imobiliário, vamos dizer assim? o chatbot ele tem uma estrutura de conversação padrão, tá? O que é uma estrutura de conversação padrão? Olá, Andreato, você quer alugar ou comprar? Um para alugar, dois Você para constrói comprar. o fluxo, né? Você já constrói o Isso, você tem o fluxo. fluxo, você tem o processo, ela vai no fluxo, exatamente, ela tem uma estrutura de conversação padrão. A IA não. A IA, ela está lendo o seu CRM, lendo o que tem nos seus imóveis, e ela consegue ler o que tem na internet para responder qualquer pergunta do seu cliente. Tá? A diferença do Caramba. chatbot para a IA é essa. O chatbot, ele não. Se tu perguntar para ele assim, ó, para o chatbot, o que tem perto desse imóvel? Se não tiver no script dele, ele não vai saber responder. Agora, e o que geralmente não tem, porque imagina se no chatbot tem um script para cada imóvel que você anuncia. Cara, você vai ter um fluxo absurdo. O chatbot vai ficar Não tem super como. pesado. Não tem como. Agora, a IA não. Ela consegue. Inclusive, assim, para a gente foi uma surpresa enorme, porque as pessoas perguntaram, né? Perguntavam o que tinha na volta e ela sabia com muita exatidão, porque ela ia no Google Maps. Ela usava o endereço do imóvel, ia no Google Maps e puxava em texto o que tinha perto. Ah, não, tá Entendi. 300 metros da universidade, tem um mercado na esquina. E parece uma pessoa respondendo, né? Então, essa é a grande Uhum. diferença. Você tem uma inteligência realmente, é como se fosse um ser humano trabalhando 24 horas por 7. Depois você pode colocar aqui no chat algumas empresas que usam isso, só para eu dar testar ali, mais ou menos assim. O Umas duas Giovanni, empresas. Ah, Sim, tem muita empresa que está da cúpula, que está. A própria cúpula indica eles, a Laís. É isso. É, sensacional. Eu tenho contato do cara. Depois tu me pede aqui que eu tenho contato do. eu só queria boa. ver como é que funciona mesmo. Não tem bala para isso, não. Pelo que você falou aí, não. Eu já Não, mas tive um aí tu chatbot aqui recebe menos maneiro, eu lead, até tu recebe cortei menos porque não lead tinha e muita o custo é demanda. menor, pô. Ah, legal, tá bom. O custo é por lead. O custo é por lead, né? Então, quanto mais volume você tem, igual o Edson tem 5 mil por mês, você vai ter aí um custo, né, de R$ 3 por lead. Agora, você tem um lead, 500 leads, 1.000 leads, o seu custo vai ser menor, né? Mas é um custo por atendimento que ela faz, tá? E aí, além da Laís, tem outros também, né? Tem o pessoal da Match, de Floripa, que também está com uma IA para pré-atendimento. Tem uma série de empresas que estão usando, né, o open source, né, do ChatGPT, a E a própria IA tendência é da que isso se Microsoft. barateie, né? Porque um Né? monte de gente está entrando no mercado, vai acabar, né, Com, reduzindo. com certeza, né? Com certeza.
Existe um estudo muito interessante, se eu encontrar esse estudo eu vou te mandar ele, tá? Que fala exatamente sobre o custo para você gerar esse supercomputador que é essa IA. A IA, na verdade, é um supercomputador, né? Que usa machine learning para fazer essas conexões, né? E gerar respostas mais assertivas e em texto ou em imagem para quem está solicitando, né? Mas eu vou te mandar, é absurdo o custo, é absurdo, assim, é surreal. Mas a tendência, né, como a gente já observou ao longo dos anos, é que com cada vez mais as pessoas consumindo, a tendência é que esse custo seja reduzido, tá? Eu imagino que, por isso que eu coloquei como uma oportunidade, né, aqui primeiro de tendência, né, de pré-atendimento e organização da informação, e também que eu imagino que vai acontecer muito assim no mercado imobiliário são os controles de contas, né, com IA, né, porque assim, hoje, eu não sei como é na imobiliária de vocês e tal, mas geralmente as imobiliárias elas têm um financeiro que faz repasse, que faz conta, que faz emissão de boleto, que faz N coisas, tem 200 mil planilhas, né, para controlar. Eu imagino que o próximo passo da IA, né, saindo aí do pré-atendimento, que é uma coisa mais básica, vai ser justamente a parte financeira da empresa. Por quê? Ela tendo acesso a essa informação, ela consegue resolver qualquer problema em tempo real, em qualquer momento. Aí que eu falo do 24/7. Você imagina um cliente que o boleto dele venceu na sexta-feira, o cara não quer pagar e ele não recebeu no e-mail, aconteceu alguma coisa. Alguém no financeiro esqueceu de mandar um e-mail ou o sistema falhou e não recebeu o e-mail. E esse cara não quer pagar 10% na segunda-feira. E ele não quer causar nenhum incômodo, ele não quer... Enfim, é um cliente que ele não quer ter problema. Esse cara entra em contato com a imobiliária às 6h30 da tarde, 7 horas da noite. Não tem ninguém para atender. Não tem ninguém. Aí ele vai lá, emitir segundo envio de boleto. De repente o sistema está fora do ar. De repente deu um problema. De repente o boleto já veio para pagamento na segunda-feira. Ele quer para hoje, né? Com uma IA, eu imagino que isso vai ser resolvido facilmente. Ele vai entrar, vai conversar com a Laís ou quem quer que seja. Quero a segunda vez do meu boleto. Dá o seu CPF aí. Pum, já vai no sistema, já puxa, já gera um boleto. Qual que é a data de pagamento? É hoje? Então tá, ponto. Resolveu. Hoje, qualquer ação financeira que você precisa que fuja do habitual, você precisa ter um ser humano que vai lá no sistema, que consulte, que pega a informação e que gera aquilo para o cliente. Então, você tem tempo desperdiçado, você tem retrabalho, você tem um funcionário que fica de 8 a 5 ou de 9 a 5, né? Que não trabalha no domingo, que não trabalha depois do expediente. Né? Então, eu imagino que o próximo passo, que vai ser uma oportunidade, e aqui eu coloquei para proprietários, porque um grande gargalo que a gente tinha também, né, nessa operação lá em Goiânia era o demonstrativo de receitas, né, de demonstrativo financeiro para proprietário, porque lá a gente tinha muitos investidores grandes que possuíam mais de 50, 100 imóveis, e de 50 a 100 imóveis, para você montar um demonstrativo, por mais que seja no sistema, é puxado. Às vezes, e você demanda um ser humano, de novo, uma pessoa lá do financeiro que precisa fazer os lançamentos. Se a pessoa do financeiro esquece de lançar um desconto que teve da manutenção do telhado, do galpão da rua X, o demonstrativo é errado para o proprietário. E aí, às vezes, não bate o demonstrativo com o repasse. E aí você gera o quê? Você gera um descontentamento no cliente, que é um grande investidor, que tem 50, 100 imóveis com você, porque alguém no financeiro esqueceu, está super atarefado, não lembrou, não recebeu a informação do setor de manutenção, que era para fazer o lançamento, né? Eu imagino que com IA isso vai se resolver, tá? Você ter ali conexões entre os sistemas, a IA acessando essas conexões, essas informações, e gerando lá para o proprietário demonstrativo financeiro a hora que ele quiser, né? Então, assim, Gibran, mas isso já tem hoje vários sistemas fazendo. Gente, mas eu, assim, ó, eu já tive contato com vários sistemas, né?
eu vou dizer, não são perfeitos, né? E você precisa de muita ação humana para que a informação saia correta, né? Aí eu estou falando aqui de usar uma IA, não estou falando nem de substituir o humano, né? Estou falando de uma primeira etapa que é esse ser humano usar essa IA para ajudá-la a ter mais eficiência. Falando aqui de eficiência operacional, tá? Então, acho que é uma oportunidade também para locador. No caso aqui de controle de contas, tem uma startup muito legal também, que é a Escasa. A Escasa, ela faz controle de contas, né? Você tem lá na plataforma controle de IPTU, de condomínio, água, luz, gás. Acho muito interessante, né? E eu imagino que, não sei, não tenho conversas com os fundadores, mas eu imagino que o próximo passo deles vai ser justamente implementar uma IA para gerar para vocês imobiliárias possibilidades de clientes inadimplentes. Você já tem uma percepção de que aquele cliente que você que está alugando com você, em algum momento ele pode se tornar inadimplente na conta de energia, ou que lá no passado, com outro imobiliário, ele já foi inadimplente. Eu acho que o nosso mercado, com o uso de IA, ele vai ser um mercado que vai trocar mais informação, né? E isso vai vir do mercado financeiro. Você tem o Open Finance hoje, né? Open Bank, né? Hoje, quando alguém gera um boleto para mim, por exemplo, o meu PicPay já me avisa. A empresa tal gerou um boleto para você. Antes mesmo do boleto chegar no meu e-mail, né? Open Bank, está conectado. Eu dei acesso ao PicPay para ele me falar o que está acontecendo com o meu CPF o tempo inteiro, né? Então, eu imagino que o futuro do aluguel ele vai ir para esse caminho. Você já tem empresas com informações dos seus clientes e que vão te dizer, olha, esse cliente aqui ele já teve algumas inadimplências de conta de energia no passado, né? Ou esse aqui deveu os condomínios aí, né? Então, a probabilidade dele dever é tantos por cento. Eu acho que a gente vai caminhar para esse cenário, onde você vai ter muito mais informação, né, com o uso de inteligência artificial, né? Então, só para a gente dar uma acelerada aqui. Ainda dentro dos locadores, né, de oportunidades para proprietários, vacância, que é um grande desafio, né? Você desocupar um imóvel e você realugá-lo rapidamente. Aí é aqui que a gente entra. Reforma do imóvel, né? Mobília, imóvel com mobília, geralmente ele aluga muito mais rápido. E uma outra oportunidade é rentabilidade, né? A rentabilidade, eu acho que ela é o resultado disso tudo aqui, de todas essas oportunidades, de tudo aquilo que você oferece para o locador, né? Uma reforma vai aumentar em tanto o seu aluguel, uma mobília vai aumentar em tanto o seu aluguel, né? Um controle de contas vai otimizar e oportunizar a questão da inadimplência, né? O que acontece muito em imobiliárias, às vezes o boleto de condomínio ele não é transferido para o locatário, ele fica com o locador. E às vezes a imobiliária não tem um controle tão legal disso, né? E daqui a pouco bate lá o proprietário na imobiliária. Olha só, meu nome está no Serasa porque tem 3 condomínios atrasados, né? Então, você imagina a situação, né? Então isso é muito chato. E acontece, gente. Acontece por quê? De novo, a gente tem pessoas sujeitas a erro no financeiro, que às vezes esqueceu de conferir um boleto, ou passou batido, ou viu que tinha a inadimplência, mas não cobrou do locatário, não passou para o time de cobrança, e o cara ficou inadimplente, né? Então, com o controle de contas, você vai provavelmente eliminar essa dor, né? Ou pelo menos minimizar esse problema, tá? E aí, no fim, você vai ter uma rentabilidade melhor para os locadores, que é o que as pessoas procuram. Proprietário nenhum quer ter dor de cabeça, quer ter prejuízo. Ele está visando, ele comprou aquele imóvel visando rentabilidade, tá? De novo, é uma grande oportunidade para as imobiliárias, para vocês, né? Esses itens, e eu acredito que vocês, como já estão na operação, etc., vocês devam ter muito mais ideias do que apenas isso aqui. Eu trouxe mais um cenário global, né, de onde eu trabalhei, de clientes que eu tive e tenho, tá? Que são grandes oportunidades para proprietários. Na outra Bruno, qual o ponta, nome? Ah, perdão. Oi, Oi, Gia. Qual o nome da oi, empresa que você Gia. falou? É Escasa. 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 S-A-A-Z-A, Escasa. Escasa. Tá ok, obrigado. Isso.
Por nada. Bom, vamos seguindo aqui. Oportunidades para locatários, né? Que também a gente retoma lá no início do nosso bate-papo. Acesso a crédito. Consumidores estão endividados. É uma grande oportunidade para a imobiliária. Você ter um parceiro comercial ou você mesmo, né, utilizar aí do seu investimento, do seu caixa para gerar acesso a crédito. E aqui eu estou falando não só da garantia, tá, gente? Eu estou falando de crédito para mudança, estou falando de crédito para melhorias no imóvel, estou falando de crédito para alugar uma mobília flexível, tá? Uma outra oportunidade também que eu vejo, tem uma startup aqui de São Paulo, não me lembro o nome agora, tá, gente? Se eu lembrar, eu vou mandar para vocês ali depois. É uma startup que ela nasceu dentro da Lelo Lab, que a proposta dela era justamente um aluguel sem fronteiras, uma fidelização a longo prazo do cliente. O que eu estou falando aqui? Vamos lá. Eu, Gibran, sou um cara nômade, tá? Desde os meus 11 anos de idade, eu me mudo devido a vários fatores, né? Quando eu era adolescente, né? Pré-adolescente e adolescente, foi por conta do futebol, né? Então, morei em vários lugares, morei fora do país, voltei. Depois que eu entrei para a idade adulta, foi questão de trabalho, né? Então, eu já morei aí em umas 9 cidades, tá? Dos 11 anos para cá. Então, são 22 anos mudando aí praticamente cada 2 anos, 1 ano e meio, tá? E o que acontece? Eu sempre aluguei imóvel com mobília, né? Porque eu detesto fazer mudança, sempre fiz uma mudança uma vez só na minha vida e foi terrível e eu não queria mais ter essa experiência, vendi todos os meus móveis, meus eletrodomésticos, vendi tudo, falei, cara, eu não quero mais. Se eu vou ter uma vida de nômade, né, até certo ponto, né, também, né, eu não quero ter mobília. Então, eu sou um cara que eu me mudo muito de cidade, a trabalho, a oportunidade, e o que mais me incomoda é eu ser um bom locatário, um bom pagador, dou zero problema para imobiliário, zero problema para proprietário, sou um excelente locatário mesmo. E, cara, quando eu vou me mudar de cidade, eu tenho que refazer todo o processo. Eu tenho que ter uma nova garantia, tenho que mandar os meus documentos de novo, tenho que mandar minha renda de novo, tenho que fazer tudo de novo, né? E aí, o que eu estou falando aqui de aluguel sem fronteiras? É você ter parceiros em outras cidades para você enviar um cliente seu para lá, né? Vou citar Goiânia, né, de novo, tá, gente? Foi uma última operação de aluguel. Goiânia, a gente recebia muita gente fora, né? Muita gente de São Paulo indo trabalhar, muita gente do Sul indo para Tramontina trabalhar, muita gente de Brasília que estava do lado indo para Goiânia trabalhar. E, obviamente, essas pessoas já eram locatárias, a maioria, 90%, já eram locatárias nessas cidades. E elas sempre ficam muito frustradas quando elas têm que fazer todo o processo de novo, né? Nossa, eu tenho que fazer de novo a aprovação com a garantidora. Nossa, eu tenho que mandar de novo esse tanto de documento. Então, a visão que eu tenho de um mercado futuro do aluguel é um mercado mais conectado, né? Que utilize mais a inteligência artificial para resolver problemas e gerar eficiência operacional, tá? E, obviamente, isso vai gerar mais receita para a empresa, mais lucro, né? E o mercado em que o locatário nômade, que é o Gibran e mais milhões de brasileiros que se mudam todo ano, a cada 2, 3 anos, não tem que fazer todo o processo de novo, né? Você imagina assim, eu saí lá de Goiânia há 2 semanas atrás, tem 2 semanas que eu estou aqui em São Paulo, e com mudança, né, querendo ou não, tem roupa, não sei o que e tudo mais. Não tem mobília, mas o do dia a dia a gente tem. Então, a gente veio para São Paulo e eu tive que refazer tudo, né? O que seria um cenário ideal? Eu estou lá alugando um imóvel com uma imobiliária em Goiânia e eu digo para ela, olha, eu quero mudar de cidade, eu quero ir para São Paulo. O cenário ideal seria essa imobiliária falar, opa, a gente tem um parceiro de negócio lá em São Paulo, você não vai precisar mandar seus documentos de novo, você não vai precisar fazer uma nova garantia, você não vai precisar fazer nada. Só escolher o imóvel, que a gente faz todo o trâmite aqui para você e transferimos o seu contrato para lá. Ponto. Na minha opinião, Gibran, tá? Eu acho que o mercado, até por esses novos entrantes, Charlie, Quinto Andar, Airbnb, etc., são concorrentes, né?
a tendência é que a gente vá para uma coisa mais open, mais aberta e mais conectada, tá? Então, eu acredito que para o locatário, uma grande oportunidade, e aí você pode ter uma receita aqui em cima, né? Uma comissão, algo nesse sentido, uma taxa de transferência, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, né? Para esse cliente que vai mudar de cidade, tá? Eu acredito que isso pode ser uma grande oportunidade, tá? E aí, finalizando aqui oportunidades para locatários, crédito para desocupação e reforma, que é um grande gargalo também na operação de aluguel, o momento da desocupação, né? O momento da entrega das chaves, lá quando o cliente vai devolver o imóvel para a imobiliária e ele tem que fazer reforma, né? Tem que fazer reparo. Acho que até hoje, de 8, 9 anos de mercado, acho que eu nunca tive nenhum locatário que não precisasse fazer um reparo no imóvel. Todo mundo tem que fazer alguma coisa, pintar, trocar uma fechadura, arrumar o vaso sanitário, arrumar uma torneira que está vazando, etc. E geralmente essas pessoas que estão na mudança, no processo de mudança, elas já estão tendo custos, né, com crédito e aí, ou com frete. Aí a gente fala aqui, ó, mudança, frete, que é uma oportunidade, né? Então, essas pessoas estão tendo custo para uma nova locação. Aí, de novo, a gente está falando aqui do aluguel sem fronteiras, né? E aí, geralmente, essas pessoas não estão com crédito ou com dinheiro para bancar uma reforma, bancar um reparo. E aí entra uma oportunidade que a própria imobiliária ela pode gerar um crédito para essa pessoa, né? Ó, vai ficar em 4 mil aí o reparo. A gente tem um crédito aqui que você paga 12 parcelas de R$ 500, sei lá, tô chutando aqui, tá, gente? Eu acredito que isso seja uma grande oportunidade para o locatário, porque não vai pesar para ele financeiramente, ele vai ter uma flexibilidade. Lógico que é um risco, né, de negócio, daí tem que ser avaliado, mas o que eu estou trazendo cenários para a gente idear e pensar nesses desafios atuais e futuros, tá? Então, são essas as oportunidades que eu vislumbro, tá, para locatários, ok? E aí, para a gente chegar aqui no finalmente, né, tudo isso culmina nessa frasinha: evoluir o modelo de negócio. Eu acredito, sinceramente, que a imobiliária de locação que quer fazer só o básico, que quer só manter o que já tem, bem provável que em algum momento ela vai ser engolida, tá? E algum concorrente vai chegar e vai dominar o mercado que ela já atua, vai comprar carteiras de concorrentes menores, vai captar imóvel antes do imóvel nascer, né, que já está acontecendo aqui em São Paulo, né? Então, eu acho que o ponto todo é esse. A gente tem que pensar em como evoluir o nosso modelo, né? Levando em consideração tudo isso aqui que a gente já conversou e várias outras nuances, né, do negócio de vocês, cada um aí com as suas particularidades, né? Cada negócio é um negócio único, apesar da locação ser muito padrão, né, os processos, mas cada negócio é um negócio único, né? Cada um tem seus modus operandi, né? E aí o que eu fortemente sugiro é que você repense o seu modelo de negócio, né? Seu core, né? Seu business model, tendo em vista, né, a mudança de mercado resultante nessas características, comportamentos e desenvolvimento de tecnologia que a gente está falando aqui. A gente falou de, vamos lá, escassez, a gente falou de consumidor endividado, a gente falou de IA, a gente falou de oportunidades para locatários, oportunidades para locadores, né? E tudo isso, querendo ou não, envolve tecnologia, tá? Então, essa é a grande conclusão que eu trago aqui, sintetizada nessa frase. Acho que locação é algo que sempre vai demandar evolução, né? Acho que quem faz o mesmo ali há anos provavelmente já está sofrendo um pouquinho, né? E a tendência é que sofra mais, né? Se não evoluir o modelo de negócio. E aí eu deixo uma provocação para vocês, né? Para a gente pensar, né? Em menos de 10 anos, uma IA poderá fazer todo o processo de aluguel? Será que a gente vai ter uma IA que capta o imóvel, que faça um atendimento ao cliente, que analise um crédito, que gere um boleto, que atenda um chamado de manutenção e faça um repasse para um locador? Né? Deixa aí essa provocação para vocês pensarem. Se eu acredito nisso, eu acredito. Acredito fielmente que em 10 anos a gente vai ter uma evolução absurda de inteligência artificial
e vai naturalmente chegar no mercado imobiliário em aluguel. Tá? É o que eu acredito. Posso estar redondamente errado, mas é a minha percepção. Tá? E eu deixo essa provocação aí para vocês, tá, gente? Muito obrigado. Gibran, obrigada, viu? Edson, Show de bola, Gibran. Sensacional. Até a Monique falou, ela nem trabalha com locação, mas cada dica que é, você dá aí enriquece demais exatamente. nosso conhecimento aqui, enfim. Ótimo, legal, gente. Agradeço. Eu espero que esse teu insight daqui a 10 anos, espero muito que não aconteça em relação a é, gerenciamento próprio, né? Tirar a imobiliária do proprietário e conseguir gerenciar o imóvel sem Eu a acho que imobiliária. não. Acho que isso não, sabe por quê? Querendo ou não, o negócio imobiliário ele é de pessoas. Isso eu acho que nunca vai mudar, tá? Mas o que eu acho que vai mudar é a eficiência da operação com o uso de IA. É aquela história, a IA ela não vai substituir humanos, ela vai substituir humanos que não a utilizem, né? É verdade. E você vai ter operações mais enxutas, né? Produzindo mais, entendeu? Eu acho que aqui eu estou falando de abundância, não estou falando de escassez, estou falando assim, uma operação pequena conseguir, cara, com 10 pessoas você conseguir administrar 1.000 imóveis, né? Hoje é impossível com 10 pessoas você administrar 1.000 imóveis, mas eu acredito que com os de IA em 10 anos, eu acredito que dê, entendeu? Agora, o trato com o cliente, principalmente locadores, né, que são pessoas com um perfil diferente do locatário, né? Eu acho que isso nunca vai mudar. Você vai sempre precisar de uma recepcionista, de um captador, de um atendente de locação, de alguém no financeiro. Porém, o que eu acredito é que a IA vá trazer para você a não necessidade de ter 10 pessoas para fazer o trabalho. Eu acho que você vai ter 2 pessoas fazendo um trabalho que hoje 10 fariam. Estou falando falando aqui 2034, 2035. Né? Estou falando amanhã. Também eu concordo contigo nesse sentido, sim. Mas de falo que não, mas tem o meu receio de a gente perder muito negócio para operações que você dispensa imobiliária na locação. Tenho esse receio. Mas, enfim, se preparar, isso não vai ser também uma ruptura de uma hora para outra. O Brasil o brasileiro e o proprietário é muito tradicionalista, né? Muito Isso. né? Estão chegando os filhos, estão chegando os netos, mas esses caras, filhos e netos, vão assumir a administração desses imóveis, né? A decisão sobre o que fazer, sobre se colocar na imobiliária ou tentar administrar sozinho, mas assim, não vai ser da hora para outra e a gente tem tempo para se preparar. Exatamente. Evoluir o modelo Mundinho, e pensar aí na próxima década, né? Como que a gente vai tratar com esse cliente endividado, informatizado, né? Tratar com lidar, né, com novos entrantes com modelos diferentes, né? A própria Charlie captando imóvel na incorporadora, né? É um desafio, né? Mas por que não copiar, né? Por que não fazer algo semelhante, né? Para não perder mercado, né? Tá, gente? Agradeço muito a oportunidade de Gibran, vocês. Aí deixa essas provocações. Oi, me O chamou. André tá uma perguntinha. Essa Charlie que você falou, eu meio que dei uma voada, foi logo no início, né? Como é que ele interesse de uma incorporadora de fornecer os imóveis para uma administradora captar? Eu não entendi isso muito bem, porque o objetivo deles é vender essas unidades. Tem Isso. alguns casos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Carvalho Roski, que eles ficaram muito entupidos de imóveis aí, sem conseguir vender, e acabaram Aham. alugando esses imóveis, mas acabam tirando de locação e botando para venda. Mas você vê esse movimento de construtora direcionando estoque para alocação? Eu não vejo muito esse Não, movimento aqui no Rio, não. não é isso. Não? A incorporadora vende, tá? Ela vendeu Aham. pro Ah, Giovanni. já pegar direto do investidor, você está querendo dizer, né? Isso. Aí o Giovanni, pô, cara, Ah, eu, tá. eu quero fazer um Airbnb, eu quero
fazer uma locação flexível. A incorporadora fala, tá aqui a Charlie. Entrar em contato que eles fazem todo o processo para você, de administração, cuidando do seu imóvel. Tá? É um concierge mesmo para alocação flexível. Então, isso já está rolando aqui em São Entendi. Paulo. Tá? É como você incorporar... Porque, como você falou, É a mais na incorporadora temporada, né? Você está querendo falar de mais de temporada, né? No caso. Short stay, short temporada, stay. short stay, porém, aqui em São Paulo, já está uma tendência muito grande as pessoas alugarem short stay e irem renovando, em vez de fazer a locação tradicional. Tá? Já é uma tendência aqui muito grande. E aí, como você falou, Giovanni, a incorporadora não tem interesse em alugar, mas ela tem vários compradores que têm. Então, antes você tinha incorporadora com vários investidores querendo alugar, trazendo essa dor para a incorporadora, certo? E a incorporadora não tinha braço, não tinha ninguém fazendo. Ela fala, não, bota lá no Airbnb. Ah, não, bota na imobiliária do fulano aqui, ó. O cara aluga Agora rapidinho, não. de repente ele já compra outra unidade, né? Já vai embora, né? Exato. Aí você tem, assim, ó, vou citar aqui o pessoal da House, né, do Frankel, do Ale Frankel aqui de São Paulo. O negócio deles é um negócio ponta a ponta. Eles têm o terreno, eles têm a construção, eles vendem, eles administram. É ponta a ponta, tá? O que a Charlie fez foi, cara, não dá para a gente ser uma house, né? Não dá para a gente competir, a gente não tem esse dinheiro agora. Mas eu vou nas incorporadoras que têm essa demanda de serem uma house que administra imóvel. Então você tem agora as incorporadoras que têm essa parceria com a Charlie, elas têm um pouco mais da esteira junto ao cliente. E aí você fideliza mais, entendeu? Porque o processo de compra e venda de um lançamento tá aqui o imóvel, me paga, tá aqui a chave, tchau. Né? Você não tem um pós-venda, você não tem uma administração. Hoje a Charlie ela traz esse benefício para a incorporadora e também para esse cara investidor, entendeu? É nesse sentido que ela entrou. E aí o que está acontecendo? Ela está captando o imóvel antes do imóvel nascer, né? Está captando o imóvel na planta para aluguel daqui 2, 3 anos. Uma baita sacada, porque eu até já comentei isso com o Edson lá, com o pessoal da captação do Edson, né? Eu dei mentoria no ano passado, esse ano não lembro, para eles, que cara, a captação, você precisa criar alternativas, sempre. Você não pode ter o mesmo processo de captação ano após ano, porque o mercado está mudando. E uma alternativa que eu vejo é essa, é você justamente fazer parceria com uma incorporadora que tem uma dor dos seus clientes, que é não ter o braço de administração. Eu acho que o caminho da captação no futuro vai ser isso. Tá? Tendo em vista que a Charlie é uma hoje. Amanhã pode aparecer 10, 20, captando o imóvel na planta. Esse imóvel vai ser construído quando ele for lançado, né? Quando entregar a chave, já tem uma administradora. Como é que você vai captar esse imóvel? Vai ficar muito difícil, entendeu? Então, é mais nesse sentido que eu vejo um modelo bem interessante, né? De captação e, ao mesmo tempo, de fidelização do cliente. Eu acho muito importante pensar sobre isso, assim. No chat eu botei o podcast da Charlie, da Cúpula. Tá lá no chat, lá, boa. quem quiser saber mais detalhes. Boa, muito bom. Excelente, gente. Pessoal, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente já está chegando às 11 horas, 1h30. Foi um ótimo conteúdo, não foi cansativo. Parabéns, Gibran. Obrigado. Verdade, muito bom. Valeu. Então, Eu acho que é isso aí, né, gente? Fechou. É isso. Cara, mais uma vez, te agradecer enormemente. Do Jabá, ele não fez o Jabá, né, hoje? Tá no meu slide dele, mas bota ele Eu mando para vocês lá. Manda para mim, pode mandar. Concentra em mim aqui que eu disparo pro pessoal. Tá certo. Obrigado, gente. Valeu, prazerzão falar com vocês. Gente, um abraço aí. Tchau, gente. Bom dia a abraço. todos. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.